Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo no nosso canal literário. Eu sou Leandro Diedrich, o escritor dos livros Lágrimas de Sangue e escritor profeta. Então, hoje eu gostaria de falar sobre um escritor nacional contemporâneo, né? E é importante, gente, nós valorizarmos, né, os escritores nacionais, não só os estrangeiros, né? Mas também porque nós temos uma gama, uma variedade tão grande de escritores nacionais. Eu estou falando sobre contemporâneos, não só os antigos, os escritores clássicos, né? Como Machado de Assis, Aloysio Azevedo, Cecília Meirelles, tal. Mas na atualidade nós temos escritores muito bons, sabe? E hoje eu queria falar especificamente sobre o autor desse livro A Batalha do Apocalipse, que é o Eduardo Spohr, né? Ele tem vários outros autores, Rafael Dracon, Rafael Montes, né? Em si, Eduardo Spohr é um dos meus preferidos, né? Principalmente por causa desse livro, A Batalha do Apocalipse, que eu gostei muito. E essa história desse livro é interessante, que eu ganhei de presente. Como eu já citei em outros vídeos, eu gosto de presentear livros, mas também adoro ganhar de presente. Isso foi minha filha mais velha, D'Angela, que me deu de presente esse livro maravilhoso, que eu adorei muita coisa, né? Mas antes gostaria de falar sobre o autor, como sempre, que é o responsável por toda a história que nos deixa maravilhados, né? E essa história realmente é muito boa. Então, Eduardo Spohr, nascido em 5 de junho de 1976, no Rio de Janeiro, né? Um carioca. Ele é jornalista, escritor, blogueiro, podcaster. Ele é filho de piloto de avião e a mãe comissária de bordo, né? Então, por ele ter os pais que era envolvido nessa parte de viagens, então ele na infância viajou muito. Então, como ele viajou para vários países, então ele absorveu um pouquinho de cada cultura e eu creio que isso veio ajudá-lo a escrever os livros, não só a Batalha de Apocalipse, mas também ele é autor dessa trilogia Filhos do Éden, que não é o segmento da Batalha do Apocalipse, mas segue a mesma linha, o mesmo enredo, né? É o mesmo estilo literário, que é a fantasia, né? E ele, como teve essa vantagem, como eu estava comentando, ele absorveu muita cultura, então isso ajudou muito ele. Como eu já disse em outros vídeos sobre dicas para se escrever um livro, é necessário você ter um pouquinho de intimidade com o tema, com o assunto, para que você possa transferir para o papel a história e que ela venha a ser mais vívida. Então, o Eduardo Spohr, eu tenho certeza que isso ajudou muito ao Eduardo, né? Essa absorção de culturas, né? Embora ele não tenha tido religião, ele não tenha religião, né? Esse contato, ele ajudou bastante e ele escreve exatamente sobre uma questão meio que religião, sobre a Bíblia. Tanto que o próprio livro fala a Batalha do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, Apocalipse, né? Esse livro não é especificamente contando a história da Bíblia. Esse livro é uma obra de ficção. E quando nós falamos em obra de ficção, é de livre escrita para o autor. Ele pode criar os seus personagens e encaixar um personagem que ele criou com um personagem que existiu realmente da parte bíblica. E percebe-se por esse livro que o Eduardo, ele estudou bastante, ele se aprimorou bastante na questão bíblica para conhecer a questão das castas angelicais, né? Então ele teve um grande estudo, creio eu que ele pesquisou muito a questão de leitura. Eu sempre digo, você quer escrever algo, pesquisa bastante. E o início desse livro, agora vamos falar mais um pouquinho sobre a história do livro. O início do livro acontece exatamente na cidade do Rio de Janeiro, mais especificamente no Cristo Redentor. E ele, como um bom carioca, conhecedor da cidade, resolveu escrever
sobre a cidade em que ele nasceu e que vive. Ou seja, então ele tem uma certa propriedade para falar, para escrever, colocar isso no papel, porque ele vivencia aquilo. Então ele tem essa experiência, ele tem esse convívio que possa escrever com mais vivacidade, né? Então inicia-se essa história. E o personagem principal da história é um anjo renegado da casta dos querubins, que é chamado de Abilon. E essa história eu não vou entrar muito a fundo na história para não dar spoiler, mas é uma história muito legal em que o arcanjo Miguel, ele de certa forma ele tem ciúme da raça humana. E nesse livro o Eduardo Spohr conta que Deus descansou no sétimo dia, né? Aí fala que ele estava dormindo no sétimo dia. Deus, quem conhece a Bíblia sabe que Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo dia descansou. Não significa que Eduardo quis falar que Deus está dormindo. Não, eu creio que o que ele quis transmitir é isso, porque Deus descansou no sétimo dia. Deus está descansando nesse livro aqui, né? Então, não necessariamente que ele está ausente. Não, ele simplesmente, como a gente sabe que Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Então Deus sabia de tudo que estava acontecendo, mas deixou esse desenrolar da história entre a batalha dos anjos. Então Miguel, ele pretende acabar com a raça humana. Aí vem um arcanjo que foi expulso para a terra, é um anjo renegado, com mais 18 anjos também, e acaba se unindo também a outros anjos, inclusive Lúcifer é citado nesse livro, que é um livro de um desenrolar muito legal, muito interessante, apesar de ser um livro grande, 586 páginas, mas você começa a se apegar na história. Eduardo, ele foi experiente o bastante para poder não deixar nó solto. Ele tentou através de flashback, porque às vezes você está no presente, de repente você vai no passado. Ele também fala sobre muito mitologia, ele fala sobre Atlântida, né? E tem a história é tão envolvente, é uma fantasia, sabe, bem criada, um enredo muito legal que fala sobre bruxos, necromantes, né, feiticeiros. Inclusive tem a Shamira, que é uma feiticeira humana, que de certa forma Abelon acaba se apaixonando por ela, entendeu? Não vou me alongar mais aí, porque senão daqui a pouco vou estar dando spoiler. Mas realmente é muito interessante esse livro, sabe? Eduardo Spohr, ele foi inteligente o bastante de pegar a Bíblia, personagens da Bíblia, criou o seu personagem principal, o protagonista que é Abelon, né? E fez uma batalha. E o interessante, gente, que a mensagem, normalmente eu sempre gosto de pegar a mensagem que o livro nos transmite. E a mensagem que esse livro me passou, principalmente sobre a questão de Abelon, de ser uma casta inferior à de querubim, né? Comparado a Miguel, o arcanjo, que é o Deus, o anjo mais poderoso de Deus, né? O primogênito de Deus. Quer dizer, imagine você, um arcanjo de casta, um querubim de casta inferior, lutar contra um arcanjo, que é uma casta superior, que é o anjo mais poderoso de Deus, né? Então, o que eu vejo isso é sobre uma questão de superação, né? Que nem, por mais inferior que a gente se ache, tem como a gente se superar. E esse livro me transmitiu isso, sabe? E eu acho legal livros, séries, filmes que pegam aquele protagonista, aquele personagem fraquinho, mas aí acaba se superando, sabe? Tipo, vai lutar com um cara fortão e vai se superando. Não estou dando spoiler falando que Abelon vai vencer Miguel. Não, gente. Você quer saber como é o final? Leia o livro. E é um livro que realmente eu recomendo muito, né? E é um dos autores preferidos meus, Eduardo Spohr. Eu gosto muito, ele tem uma escrita muito boa. Aí também tem a trilogia, como eu já falei, Filhos do Éden. Se vocês querem apreciar uma literatura de um escritor contemporâneo, fantasia, muito interessante, é A Batalha do Apocalipse. Ok, gente? Não vou me alongar mais. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Quem gostou aí, dá um like,
dá um joinha, se inscreva no nosso canal, acione lá o sininho, porque cada semana vem mais novidades aí, né? E antes de terminar, quero deixar aquela famosa frase literária, né? Que seria da seguinte forma: a literatura é um pássaro com milhares de asas para voar. Gente, muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.